Nós que aqui ficamos, vamos ler o texto de João, capítulo 15. Leamos juntos o verso 9. Evangelho de João, capítulo 15, todos juntos leamos o verso 9. Vamos lá. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos juntos, pela ceia, ó Pai, um momento tão precioso na nossa história, na nossa vida. E dá-nos, ó Deus, instrução também pela Tua palavra pregada. Pedimos, ó Deus, orientação pelo Teu Santo Espírito e fortalecimento das nossas vidas para fazer aquilo que Te agrada, que honra o Teu santo nome. Abençoe todos que estão aqui, aqueles que nos visitam, ó Deus, que sejam confortados e consolados nesta noite. Abençoe o Teu povo, ó Pai, aqueles que nos assistem pela internet devido a dificuldades de locomoção. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, e que a igreja de São Bernardo, esta igreja, cresça, se desenvolva em suas congregações, em cada departamento, e que também, ó Pai, as demais igrejas dessa região, as nossas congregações, o povo, ó Pai, desta região do ABC, possa aprender mais de Ti, como tem acontecido em várias igrejas nesta noite. Nós pedimos isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Senhor. Meus irmãos, gostaria de falar e meditar um pouco sobre permanecer ou permanência em Cristo. E utilizando um texto que já usamos em algum tempo, em algum momento. Eu gostaria de começar a nossa meditação desta noite falando sobre a qualidade do seu relacionamento. Que tipo de qualidade há no seu relacionamento? Começo com os casais. O casamento. Você ama mais a sua esposa hoje do que amou algum tempo atrás? Você ama mais o seu marido hoje do que você já o amou algum tempo atrás? Responda. Não, mas em você, tá bom? Ok? E eu quero atingir todo mundo, então eu quero falar com você, filho. Você ama seu pai hoje, talvez hoje você já tenha a idade aí na adolescência ou pré-adolescência, você ama mais o seu pai do que você já o amou, por exemplo, na infância, hoje você o ama mais. Idem com a sua mãe, você consegue entender e consegue perceber a preciosidade que é poder ter teu pai, tua mãe, poder amá-lo e amá-la, e você faz isso, você está amando mais o seu pai hoje ou a sua mãe hoje do que você já amou. Meus irmãos, eu creio que temos diante de nós um texto que nos desafia muito a olhar para os nossos relacionamentos e perceber o quanto nós devemos buscar em Deus mais força para que a qualidade dos nossos relacionamentos melhore cada vez mais. E por que nós dizemos isso? É porque quando nós nos adaptamos a um sistema de rotina, há uma tendência a perder o brilho, há uma tendência a perder a alegria, quando nós nos envolvemos com a rotina. Está cada vez mais raro e difícil verificar casais completando, por exemplo, bodas de prata. No nosso país, segundo as estatísticas, de 10 casamentos, em cerca de 10 anos, 7 terminam. Ou seja, um número alto, bem alto, né? 10 anos, e temos aí um casamento terminando em torno de 10 anos. Como é superficial os relacionamentos. Os nossos relacionamentos têm se tornado cada vez, talvez, mais superficiais. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque é uma tendência ruim dentro de nós. É uma tendência muito ruim. Essa tendência de se afastar, de ir embora, de se distanciar. E isso acontece de várias formas. Por exemplo, casais casados que estão separados. Não é a mesma coisa dos momentos iniciais, quando tudo começou. Quando tudo começou era talvez mais fervoroso,
mais animador, né? Tinham aquela velha questão, não via a hora de sair do trabalho para encontrar a esposa, para encontrar talvez o marido. Parece que depois de algum tempo, pelo fato de que ela vai estar lá mesmo, para que ficar tão ansioso? Né? Então, não há necessidade de se preocupar tanto. De alguma maneira ele vai chegar. Então, ele vai chegar. Então não há necessidade de se preocupar. O que eu queria que a gente entendesse é que, geralmente, nós estamos vivendo uma sequidão, uma fase de seca no amor. Essa é uma frase de um autor que o grupo de casais está estudando, do Paul Tripp, dizendo que nós estamos vivendo num período de sequidão no amor. E nós vivemos recentemente aqui em São Paulo o problema da seca. É terrível, é uma coisa terrível, é muito ruim. Então, vários casamentos podem dar a pinta de bons casamentos, mas talvez o relacionamento interno seja um relacionamento ruim, seja um relacionamento sem vida. É um relacionamento, o Paul Tripp usa uma expressão, eu acho muito interessante, tipo Guerra Fria. Não tem bomba, mas ninguém está unido. Não tem artilharia pesada, mas na verdade as pessoas estão se tolerando dentro do contexto da família. E talvez isso esclareça porque muitos casamentos mais adiante terminam, acabem. Então, eu vejo que as coisas precisam de uma melhora, principalmente porque nós temos assim um exemplo muito claro na Bíblia, por meio de um dado que é chamado união mística. E eu vou trabalhar um pouquinho isso com os irmãos hoje, a importância desse tema teológico. Mas eu quero trabalhar isso com essa expressão que nós temos no capítulo 15, verso 9. Permanecei. É uma palavra importantíssima no Evangelho de João. Ela é encontrada de várias formas. Ela tem, no Novo Testamento, ela acontece mais de 148 vezes. E no texto de João, ela chega a ser encontrada quase 50 vezes. É uma palavra que João gosta muito de usar. Ele utiliza muito essa palavra. Permanecei, permanecer. No grego, a palavra é meno. E o significado é basicamente esse, de permanência, mas de uma permanência com. Isso é interessante. Permanência com. Claro que é uma permanência com um determinado lugar, mas enfaticamente no texto de João é uma permanência com uma pessoa. Com uma pessoa. Então, o texto de João está muito interessado a demonstrar para os seus leitores que permanecer é fundamental dentro da visão cristã. É claro que em outros lugares ela pode ser traduzida, por exemplo, autores da época traduziam também por perseverança. Perseverança. E essa é uma palavra também muito importante para quem quer ter uma boa qualidade nos seus relacionamentos. É necessário ser perseverante, manter a perseverança. Porque nós estamos no mundo e enfrentamos tantas coisas que muitas vezes nos desanimam, nos entristecem e tiram aquilo que nós chamamos de brilho, talvez, dos nossos relacionamentos. O que nós entendemos nesse texto é que a permanência que João está enfatizando é a permanência do crente com Cristo e mais, de Cristo com o crente. Isso é chamado de união mística. E essa união, meus irmãos, é representada na Bíblia por 4 exemplos. Eu vou passar os 4 para vocês. Com relação à vinha e os ramos, que é o que nós estamos estudando. Segundo, com relação ao corpo, que tem a cabeça e os membros. Cristo é a cabeça e nós somos parte deste corpo. Isso está em 1 Coríntios 6, de 15 a 19. Um outro detalhe, Cristo como um fundamento, uma pedra angular que sustenta todas as outras pedras do edifício. Nós vimos isso na liturgia ao estudar e ao ler o texto de Efésios.
Mas também podemos ver isso na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 5. Um outro exemplo também interessantíssimo, e por isso que eu comecei com relacionamento, essa mensagem, é que o casamento entre o marido e a mulher é também uma forma de compreendermos a união mística. O casamento tem a sua simbologia. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Então tem toda uma importância de unidade, né? Uma importância muito grande em termos de unidade. Uma definição de união mística é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo. Reparem nas palavras, são interessantes. União íntima, intimidade, vital. Quer dizer, um precisa do outro. No caso aqui, estamos falando de nós precisamos de Cristo. Para a vida, nós precisamos de Cristo. Espiritual. E por isso é místico, viu? Não entenda como um mistério, algo assim, né, meio complicado de se entender. É uma coisa espiritual. Ela é difícil de dizer, nós não temos como falar muito a respeito dela, mas ela é real, porque ela é espiritual. Ou seja, é a forma como Cristo opera isso em nós. E diz mais, em virtude do que ela é, a fonte da vida e a força do seu povo, em sua bendição e salvação. Ou seja, para uma igreja permanecer forte, e vamos dizer, para o povo de Deus permanecer forte, ele deve estar ligado a Cristo. Deve ter uma ligação ou uma união com Cristo. E para que esta igreja seja uma igreja, no nosso caso aqui, que dê bastante frutos, ela vai precisar estar ligada ao tronco central, e dizemos assim, os ramos, para que ela possa produzir muitos e muitos frutos. Então nós não podemos fazer nada sem essa união. Não podemos fazer nada. Então, mediante a isso, nós tratamos do assunto, entendendo que o texto que estamos avaliando, a bem da verdade, teologicamente está tratando desta união bem íntima entre Cristo e a sua igreja. Entre Cristo e a sua própria igreja. Meus irmãos, isso aconteceu desde o princípio do mundo, por meio de um decreto, a eleição de Deus. Por isso que se você pegar o texto de Efésios, no capítulo 1, você vai ver que fomos predestinados nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tem um plano de um povo ligado ao seu Filho antes da fundação do mundo, por meio de uma união, por meio de uma forma interessante de união. Nós temos também, meus irmãos, a ideia de que isso aconteceu porque Cristo assumiu a natureza humana. E não é por menos que hoje estamos diante da ceia. Porque tudo o que aconteceu, aconteceu no tempo. E tudo o que aconteceu, aconteceu de forma física. O próprio Deus se tornou homem e se transformou em um de nós, a semelhança de nós, só que perfeito, sem pecado algum, e assumiu todas as nossas responsabilidades. Assumiu todos os problemas e levou sobre si todos os nossos problemas, carregando assim o pecado. Então, ele agiu em nosso nome, e ele foi batizado em nosso nome, ele morreu em nosso nome, e ele sofreu em nosso nome, assumindo a nossa responsabilidade. A sua ressurreição é nossa. E nós, meus irmãos, estamos com ele agora, governando, porque ele está em nós. E isso é místico. Isso significa um mistério. Isso significa a ação de Deus em nós. E essa ação poderosa de Deus em nós é que nos faz continuar a obra dele. Meus irmãos, durante uma cerimônia de casamento, quando o homem e uma mulher ficam diante do ministro, eles são dois indivíduos separados. Já no fim da cerimônia, eles são declarados marido e mulher. Eles são, assim, unidos, e ambos se tornam uma só carne. Paulo vai dizer que isso é um mistério, mas ele está se referindo a Cristo e à igreja. Então, a maneira como nós nos se damos, como nós convivemos, e mais especificamente, como o nosso casamento é
é uma forma de testemunhar que o plano santo de Deus, da unidade, de vivermos bem e de convivermos bem, é um projeto maravilhoso e que nós devemos fazer de tudo para que ele seja bem sucedido. Por isso, a nossa responsabilidade como maridos e como esposas aumenta cada vez mais, porque estamos, na verdade, representando uma união poderosa, uma união espiritual, forte, poderosíssima. Quando nós participamos da ceia, quando nós participamos do cálice, significa que nós estamos próximos e tão íntimos de Deus que Ele assume a nossa responsabilidade e que o nosso relacionamento com Ele é verdadeiro. Por isso, quem deve participar do pão e do cálice deve estar em comunhão com Ele. Não pode estar em pecado, não pode estar em briga com Deus, em guerra com Deus. Deve estar em comunhão com Ele. Porque significa que há uma unidade entre os dois, a igreja e o seu corpo, ou a igreja e Cristo. Então, nós temos aqui um detalhe fundamental para nós nesse texto. Nós temos uma informação de João sobre a importância desta unidade entre Cristo e nós, entre Cristo e a sua igreja. Eu queria que nós entendêssemos, meus irmãos, que nesse texto aparece por mais de 10 vezes a expressão permanecer. Vamos meditar um pouquinho e vamos revê-las. Nós já falamos um pouco sobre isso e vamos rever. Começa a partir do verso 4. Vamos ler juntos? Leiamos juntos o 4 até o texto que eu li, o verso 9. Leiamos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será. Disto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Meus irmãos, significa que, primeiro que não significa que se alguém fosse nos decantar, sairia um pouco de Deus e teríamos um pouco de homens ou de mulheres. Não significa que há uma possessão, como alguns poderiam entender, de um espírito que entra dentro de nós. Na verdade, o que isso significa? É que estamos num relacionamento tão íntimo com Deus, que nós conseguimos agora agir de uma maneira que o agrada e que gera frutos. Nós estamos tão íntimos de Deus, estamos tão íntimos, cada vez tão mais íntimos de Deus, que nós conseguimos agir de uma maneira que o agrada cada vez mais. Vamos demonstrar isso no contexto ético. No contexto ético. Recentemente não, faz muito tempo, deixaram carteiras em igrejas evangélicas para testar a honestidade de quem frequentava estas igrejas. Na carteira tinha R$50 e mais alguns dados da pessoa, da própria carteira. E a pessoa deixava de propósito. E depois de um certo tempo, ele voltava para procurar a carteira. E por incrível que pareça, boa parte das igrejas que as carteiras foram deixadas, quando a pessoa voltava, não encontrava a carteira. E eu ouso e tento deduzir que talvez essa pessoa pegou a carteira, viu o dinheiro, viu o RG, alguma informação da pessoa e ainda disse, "Oh, glória! Aleluia!" E talvez ainda disse mais, "Vou comprar uns 4 DVDs piratas."
Porque isso não demonstra intimidade nenhuma com Deus. Não demonstra unidade com Deus. Não demonstra unidade nenhuma com Deus. Uma unidade com Deus faria com que essa pessoa entendesse o seguinte: isso é de alguém, pertence a alguém, isso não é meu, e vou fazer de tudo para que isso chegue nas mãos de quem de direito deve receber. Veja bem, qualquer pessoa no mundo poderia fazer isso, inclusive um incrédulo ou um ateu. Mas no crente é obrigatório que isso aconteça. Com o crente isso deve acontecer obrigatoriamente. Porque segundo a sua natureza, que está ligada à natureza de Cristo, ele automaticamente tem de fazer isso. Tem de fazer isso. Ele precisa fazer isso. Ele deve fazer isso. Meus irmãos, pense em tantas outras coisas, em tantos outros detalhes. Porque você pensaria algo muito parecido com o livro Em Teus Passos, o que faria Jesus? Você pensaria e diria o seguinte: o que Jesus faria numa circunstância como essa? Porque eu estou tão ligado a Ele que a minha preocupação é tentar fazer algo que seja parecido com o que Ele faz. Esta é a união mística que eu estou falando nesse texto. E isso significa o frutificar. À medida que a gente começa a viver desse jeito, a gente começa a frutificar. Eu queria que a bancada evangélica entendesse isso. Eu queria que os políticos fossem convertidos de fato e transformados por Deus e pudessem viver dessa forma. Nesta unidade, a ponto de pensar da seguinte maneira: o que Deus quer de mim nesse momento, diante dessa provação, diante dessa tentação? Meus irmãos, é isso que nós observamos nesse texto. Por isso que Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, aí sim haverá muitos frutos. É interessante que o Evangelho, em menos de um século, chegou em todo o Império Romano. Podemos entender que de fato, a permanência houve. E por isso que a igreja foi tão abençoada naqueles primeiros séculos, enfrentando tudo quanto é tipo de luta, perseguição, caçados, jogados em prisões, em coliseus, mortos por feras, por homens maus. Enfrentaram tudo aquilo e não titubearam, não desanimaram. Porque foram como Cristo. Venceram, superaram tudo. Meus irmãos, é mediante a isso que eu creio que eu traduziria melhor, e eu não vejo nada de ruim em traduzir o termo permanecer como perseverar. Eu gostaria de rapidamente ressaltar algumas lições sobre isso. Porque é assim que nós demonstramos a nossa união com Cristo na sua natureza. Eu queria que a gente entendesse isso à luz de um ponto específico. Vamos ler o verso 7 todos juntos novamente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu queria que a gente entendesse isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Esta é a união com Cristo. Quem nos faz entender a palavra de Deus? O Espírito Santo. É Ele que nos faz compreender. Ele disse isso nesse próprio texto de João. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos disse. E falará de tudo, porque Ele fala a respeito de mim, porque nós somos um. Meus irmãos, é interessante que aqui nesse texto do verso 7, palavras, rematar, significa palavras no sentido de instruções específicas que Cristo deu. Ou seja, ao longo de todo o ministério de Cristo, Ele passou instruções específicas sobre casamento, sobre honestidade, sobre como devemos respeitar as autoridades, sobre como devemos levar a nossa vida no trabalho. São vários os ensinamentos que nós encontramos sobre Jesus, sobre vários detalhes que, se nós absorvermos esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso casamento, com certeza a qualidade melhorará 100%. Se nós olharmos para os ensinos de Jesus e realmente absorvermos cada um desses ensinos, por certo seremos melhores alunos, seremos melhores filhos, seremos melhores maridos, seremos melhores esposas e conseguiremos reagir de uma maneira muito mais benéfica para esse mundo. Mas é interessante que isso está em contraposição ao verso 3, que diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra, e aqui é logos.
Na de baixo é rematar, na 7. Aqui é logos. O que significa isso? Significa que todo o ensinamento de Cristo é que nos mantém preparados para dar muitos frutos. Então, o que podemos dizer é que se alguém quer cada vez mais assumir essa intimidade, essa união com Cristo, tem que estar ligado à palavra dele. Cada vez mais próximo dessa palavra. Veja bem, não é pela oração. Não é simplesmente por louvor. Não é por participar de cultos. Tudo isso não adianta nada se você não entende que o ponto central de qualquer reunião é a edificação na palavra do nosso Deus. Se você tem estudado menos a Bíblia, menos enchimento do Espírito Santo você tem. E com certeza mais distante você estará da personalidade de Cristo. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende da palavra de Deus, claro, isso vai acontecer pela ação do Espírito Santo, melhor você será e melhor você estará para glorificar o nosso Deus. Então, é fundamental que haja isso, essa preocupação e esse entendimento da palavra de Deus para ter uma personalidade mais próxima à de Cristo. Quero ressaltar isso por algumas dessas lições. Eu devo perseverar no meu relacionamento com Cristo, pois esse relacionamento tem um propósito. Verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esse é o propósito. Nosso relacionamento com Cristo tem um propósito. O propósito é dar frutos, é frutificar. E é assim que a igreja vai abençoando a vida de pessoas e vai transformando a vida das pessoas. Uma segunda coisa, eu devo perseverar em meu relacionamento com Cristo para cumprir com a minha missão. Verso 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, se eu quero entender o meu viver, eu tenho que entender que o meu viver é um viver missionário. E eu preciso dar muitos frutos, gerar muitos frutos. E eu só posso fazer isso se eu estiver cada vez mais próximo de Cristo. Sem isso, eu não vou poder fazer. Eu posso assumir uma série de responsabilidades na igreja, eu posso me estressar com um monte de ações dentro da igreja, posso mexer com coisas daqui e acolá, participar de tudo quanto é tipo de ensaio. Mas se Cristo não for a referência das minhas ações, e se o meu objetivo é glorificar a Cristo, isso será meramente ativismo, e não gerará nada mais além do que ação por ação, ativismo. Terceira coisa, devo perseverar em meu relacionamento com Cristo, pois, senão, o meu destino, por certo, será cruel. O verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam e jogam no fogo. E ele queima. Meus irmãos, se eu não estiver ligado a Cristo, se eu não estiver realmente perseverando nesse meu relacionamento com Cristo, o meu destino pode ser cruel. Antes de tudo, o meu relacionamento não é com o pastor, por mais que você goste ou não goste. Eu espero que você fique mais com a primeira opção. Não é com a liderança da igreja. O seu relacionamento não é com um sistema por si só. O seu relacionamento é com Cristo. E tão somente com Cristo. Porque se você olhar para os lados, você vai se decepcionar. Você tem que olhar tão e unicamente para Cristo. Agora, por certo, Jonah Edwards está correto quando diz que no inferno haverá muitos crentes com a Bíblia na mão. Pessoas que viveram na igreja. Mas não foram pessoas que serviram a Cristo. Serviram a elas mesmas. Trabalharam para elas mesmas. Objetivavam elas mesmas. Um outro detalhe, também importante, é que devo perseverar em meu relacionamento com Cristo para ter uma vida de oração mais verdadeira. Ele disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, o nosso problema é que muitas vezes nós não olhamos para o que pedimos. Muitas vezes nós não estamos num relacionamento verdadeiro com Cristo. E o que nós temos, na maioria das vezes, é um desejo nosso, tão somente pessoal e egoísta. E talvez isso explique porque muitas vezes não temos vitórias nas nossas orações. Porque nós nos reunimos atrás de orar, orar, orar. Mas o nosso relacionamento não é com Cristo. O nosso relacionamento é para querer coisas para nós mesmos e não para a glória do nosso Cristo. Todo fruto deve glorificar o nome do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ver o seu marido convertido, não é para que você tenha menos problemas na sua casa, para que você não tenha uma vida mais tranquila. Mas não, é para que o nome de Deus seja glorificado em Cristo, seja glorificado na vida desse marido para Cristo. E esse é o objetivo de nós querermos ver os frutos das respostas das nossas orações. Eu devo perseverar em meu relacionamento com Cristo por causa da minha identidade. Verso 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É necessário que a gente pense que tipo de frutos estamos dando e quantos frutos estamos dando. As minhas ações mostram com quem me relaciono. Meus irmãos, que tipo de frutos eu estou dando? Não adianta vir à igreja e cantar hinos, se emocionando e derramando até lágrimas, mas talvez na vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você vive se relacionando com o diabo. Discípulos de Cristo não somente cultuam, discípulos de Cristo vivem santidade. São discípulos que são identificados pelo que eles são. Em Antioquia, os cristãos receberam esse nome porque se pareciam com Cristo. Eram parecidos com Cristo. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos, porque na maioria das vezes nós queremos ser discípulos de Cristo quando convém. Mas quando temos diante de nós uma tentação ou uma aprovação, esquecemos de que devemos ser perseverantes nele e de obedecer os seus mandamentos. Eu devo ser perseverante em meu relacionamento por Cristo porque Ele me amou sobremaneira. O verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E por aqui eu quero que nós olhemos para esta noite, para a Santa Ceia, e percebamos que o amor é um amor tão forte, mas tão poderoso, que Ele morre pela igreja. E é interessante que Paulo diz que é assim que os maridos devem amar as suas esposas. Ágape. Esse é o verdadeiro amor. Que tipo de amor você tem manifestado pela sua mãe, pelo seu pai? Que tipo de amor você tem manifestado pelo seu marido? É tolerar? É uma guerra fria? Meus irmãos, o amor que nós estamos sendo desafiados a imitar é um amor poderosíssimo. Também eu vos amei, permanecei no meu amor. Eu vos amei, permanecei no meu amor. É interessante que quando Cristo pegou os discípulos e lavou os pés de cada um deles, antes, no texto, a expressão é Ele os amou e os amou até o fim. É assim que deveria ser o nosso relacionamento com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amar e amar até o fim. É assim que a igreja deveria viver. Um verdadeiro amor. Se tem um visitante precisando de um visitante que se aproxima de nós, amá-lo. Se tem alguém passando por problemas, devemos amá-lo. Se temos alguém passando por alguma dificuldade, devemos demonstrar isso em amor. Foi assim que Cristo fez. Meus irmãos, eu queria trazer só um trecho do livro que estamos estudando com os casais, e ele usa uma expressão que eu achei interessante. A união espiritual é ainda mais ardilosa. Ter uma união espiritual é essencial para um marido e uma esposa. Essa união se baseia primeiramente no fato de que ambos são membros da família de Deus, e por isso o mesmo Espírito reside neles. Mas essa união é mais do que isso.
é a união de uma visão bíblica do mundo, de convicção teológica e de experiência cristã. É uma experiência muito poderosa estar com alguém com quem você compartilha suas convicções teológicas mais profundas. É um sentimento muito poderoso estar com alguém que procura ver tudo pelas lentes das Escrituras. É algo muito poderoso estar com alguém enquanto Deus desvenda a sua palavra de maneira compreensiva e relevante para ambos. É algo muito poderoso participar de cultos de adoração, onde vocês celebram a graça transformadora de Deus. Tudo isso cria uma conexão, uma união sem par. Compartilhar dos mesmos valores e estimar as mesmas experiências é doce. Ter uma ligação com alguém que leva a sua fé tão a sério quanto você é, confortante e atraente. Ser capaz de companheirismos na sabedoria da palavra de Deus é uma experiência que não deve ser tomada por certo. Eu vejo, meus irmãos, aqui a grande beleza dos relacionamentos, que não é estética, porque a estética acaba. Que não é porque essa pessoa não te decepciona, porque de fato ela pode te decepcionar. Mas a grande beleza do relacionamento é que você pode cada vez mais tentar imitar Cristo e tentar ser mais parecido com Cristo, para que a outra pessoa seja beneficiada com você, com o que você é, da maneira como você vive. Essa é a grande responsabilidade de nós cristãos. É de olhar para o outro e objetivar que devo amá-lo. E esse outro deve enxergar em nós alguém parecido com Cristo. É assim que nós transmitimos esta união que temos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, que nós entendêssemos isso e pudéssemos aplicar isso em nossos relacionamentos. Que pudéssemos entender isso em nossos relacionamentos. E a melhor forma para que isso aconteça é para que você não seja somente um ouvinte da palavra, que te faça ser parecido com Cristo, mas que você também seja um praticante da palavra. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então essa é uma condição para que você possa viver esse amor. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. É o Espírito Santo que nos anima a fazer isso e a viver como servos. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Meus irmãos, é assim que nós vamos ver frutos que glorificam o nome de Deus. E por fim, para encerrar essa mensagem, eu gostaria que nós lêssemos o verso 16 desse mesmo capítulo, para que a gente possa ter aqui um objetivo: frutos que permaneçam, frutos que são dados, porque nós permanecemos no amor de Cristo e valorizamos esse amor. Leiamos todos juntos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Gostaria que você parasse, baixasse sua cabeça nesse momento e antes da ceia, meditasse sobre o amor que você tem manifestado. As pessoas que estão ao seu redor, a sua esposa, ao seu esposo, a todas as pessoas. E meditando no amor de Cristo, você se sentisse desafiado a dar frutos, permanecendo no amor de Cristo, mas muitos frutos que demonstrem que você está de fato ligado à videira verdadeira.